Uma honra imensa, uma alegria imensa falar do tema que eu tenho estudado nos últimos 30 anos e no contexto que Padre Anderson, o professor Gataz colocaram. Ontem estávamos aqui no Fundo Amazonizar, hoje nós vamos iniciar a transição energética e na mesa um dos palestrantes irá nos falar sobre mudas, biodiversidade, créditos de carbono, que é exatamente no espírito da conexão de saberes. E entendo também que a minha presença aqui agora é, neste contexto, brilhantemente colocado pelo Padre Anderson, não falar de energia, todos que vão falar depois de mim entendem muito mais do tema, e nem mesmo de economia, até porque estou aqui na presença do meu orientador de dissertação de mestrado e do meu primeiro chefe na vida. Então, o chefe é igual ao sutiã. O primeiro a gente nunca esquece. Sou Luiz Winston Fritz e Luiz Roberto Cunha. Mas, principalmente, pela minha... Aí, confesso a surpresa, do Departamento de Economia, Juliano, etc., todo mundo, mas do ECOA, ao me pedir para estar aqui, certamente é colocar a transição energética no contexto do momento histórico que a civilização humana e a espécie humana estão colocados. É algo muito difícil. Não o meu trabalho é facílimo aqui. É muito difícil de fazer. A humanidade está habituada, nunca esteve numa situação diferente, desde nos últimos tempos civilizatórios, a ter controle da agenda. Então, a gente quer comércio exterior mais livre, queremos uma transição energética justa, eficiente, etc. E tal. E tenta o comércio exterior mais livre, rodada de Doha, fracassa. Ok, bom, não deu. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, fazemos outra rodada de Doha, etc. Desta vez, a única métrica existente é a quantidade de moléculas de gases de efeito estufa na atmosfera. O resto tudo são métricas subordinadas. Para discutir se estamos ganhando, se estamos perdendo, se estamos indo, etc. Tal, o que interessa é quantas partes por milhão de gases que esquentam o planeta estão na atmosfera. E nós, evidentemente, estamos perdendo. Estamos fazendo milhões de coisas. Vê o que o secretário Chico, meu amigo, meu deputado, colocou aqui. Eu participei de grande parte dos trabalhos colocados aqui no Rio de Janeiro. Todos aqui fazem empresas, todos fazendo. Mas parece um pouco aquela piada dos dois andando na savana africana e aparece um leão rugindo e um deles se abaixa para colocar o tênis, o outro pergunta, você acha, por que você está falando isso? Você acha que vai correr mais que o leão? Ele diz, do que o leão, não. Nós estamos fazendo muitas coisas, mas quem controla a agenda e a métrica não somos nós. Tudo bem, estamos fazendo muitas coisas desde a Rio 92. Qual foi o ano que a gente mais esquentou o planeta de todos? 2021. 2022 vai empatar, a China cresceu pouco. Qual o ano que a gente mais vai esquentar o planeta? Todo mundo fala da meta de reduzir 43% até 2030. Qual o ano que a gente mais vai esquentar o planeta de todos? 2023. 2024 eu não vou me aventurar. Neste mesmo tempo, descobrimos que o princípio da precaução, levantado em 92, para que a temperatura média do planeta não passasse de 2 graus Celsius até 2100, e em 2018 a ciência, e é aceito e ratificado, reduz para 1 grau Celsius e meio. Nesse mesmo período em que o princípio da precaução, a gestão de risco mais elementar, aquela que não está submetida à discussão. Quando a gente atravessa a rua, a gente olha para ver se vem carro. Se vier, porque se não olhar e vier, a gente morre, ou é atropelado. Então, isso é 92. Metade dos gases de efeito estufa na atmosfera do planeta foram emitidos de 92 para cá. Do momento em que a gente disse o princípio da precaução.
o que nos traz aos tempos atuais que exigem um esclarecimento. Os relatórios de estado das artes da ciência, desde o primeiro IPCC, a professora Suzana, que se levantou agora, fez parte de vários desses relatórios, assim como os demais relatórios de estado das artes da ciência, são sempre extremamente conservadores, como tem que ser a boa ciência. Então, seja o IPCC, seja o MIT, Instituto Potsdam, Goldman Sachs, Pricewaterhouse, tudo isso é relatório de estado das artes da ciência, não faz ciência. Eles leem tudo que foi feito e faz o relatório do estado das artes. Só pode falar do que foi objeto de pesquisa científica, com metodologia científica, revista por pares e publicada em revista séria. A gente pode até saber, mas não pode falar. Saber por observação das evidências ou por dedução aristotélica. E nos momentos mais recentes, nós temos duas novidades. A primeira é essa: a transição energética não é, o ritmo dela não é determinado internamente, intrinsecamente no processo ou de acordo com a economia, como estamos habituados desde os últimos 300 anos, 0,1% do tempo da espécie do planeta. É determinado pela necessidade de impedir, usando o princípio da precaução, não está em discussão a probabilidade, é tão grave que eu tenho que fazer. E a pesquisa científica avançando, mesmo em relação ao último relatório do R6, nós sabemos que o impacto da mudança do clima com 1,5 grau Celsius ou com 2 graus é extremamente superior àquele com o qual trabalhávamos em 90, na primeira década do século, e até em relação ao R6, cujo sumário tomador de decisão foi publicado este ano, mas ciência até 2019. E nos últimos 3 anos, todos, por exemplo, sabem que o maior dos perigos não é o que a gente conhece, é o que a gente não conhece, as incertezas, muito em torno dos 5 grandes pontos de inflexão. Como o tempo é curto, e o que eu estou fazendo aqui é o quê? Mostrando que é impossível precificar, pensar no cenário estratégico, pensar no ritmo da transição energética, olhando para dentro. A tensão vai crescer muito nos próximos anos, mas muito, e o que é preciso olhar é para fora. É a necessidade de enfrentar a maior falha de mercado de toda a história da economia de mercado, e com impactos que eu vou me permitir ilustrar mencionando um paper publicado na Proceedings, há 3 meses atrás, que diz que a ciência não tem mais o direito, embora a probabilidade seja pequena, mas ela não pode mais continuar a trabalhar como se a possibilidade de extinção da espécie humana não estivesse em jogo. O paper é na Proceedings Science Nature. Pelé, Maradona, Zico. Você vê que o Messi até não entrou. Não é que isso vai acontecer, a possibilidade é muito pequena, mas a situação está se tornando, na medida em que muito mais dinheiro para a pesquisa é aplicado e as ferramentas tecnológicas de pesquisa se aprimoram enormemente, nós nos defrontamos com uma realidade como era de se esperar. Isso não é um erro dos relatórios de estado das artes da ciência, muito pelo contrário, é um mérito deles terem sido sempre conservadores, exatos. Tal. Qualquer bobeadinha foi muito ruim, quando aconteceu, um ou outro, foram muito poucas, mas agora nós estamos frente a uma realidade dramática, já que estamos correndo menos do que o leão. A gente botou o tênis e estamos fazendo um monte de coisa, o secretário acabou de mostrar, mas o leão está correndo mais rápido que nós. E para deixar um pouco essa carga da barra, tem nada a ver com pessimismo e otimismo. Eu conversava com o Winston antes, eu fui presidente do IBGE, eu perdi esse direito. O copo não pode ser meio cheio, meio vazio, ele é 47% vazio, 53% cheio. Eu não tenho mais essa prerrogativa. Só para
dramatizar, o tempo acabou. O último paper impactante tem sido muitos nos últimos 3 anos sobre muitas coisas gravíssimas. Teremos outras oportunidades para conversar. Mas só para ilustrar, todos nós nos preocupamos muito com os 5 pontos de inflexão, os 5 tipping points, os 5 Rubicão que, se forem cruzados, mesmo que você interrompa o processo completamente, a Amazônia continua a se transformar numa savana pobre e assim por diante. São a Amazônia, jatos de vento na América do Norte, permafrost, solo congelado da Sibéria, as correntes oceânicas e os mantos de gelo. Há 1 mês e 3 semanas atrás foi publicado um paper, Nature, estudando o fato que o derretimento da Antártida coloca uma quantidade absurda de água doce nos oceanos, ela é mais densa, isso poderia modificar a circulação das águas dos oceanos. Muito estudo sobre isso existia na Groenlândia, hemisfério norte, rico, porque na história do clima, mais de uma vez, a corrente do Golfo se inverteu e a Europa congela, ela está na mesma latitude do norte do Canadá. Nunca esse estudo havia sido feito para a Antártida. Na Antártida, a gente estudava o risco de colapso das plataformas e dos mantos de gelo, e a gente estuda, e houve descobertas recentes, e são todas muito preocupantes. Mas o impacto da densidade da água doce, esse paper saiu, a observação do principal cientista a única coisa que eu não consigo... Claro que foi uma piada dele. A única coisa que eu não consigo entender é porque que essa não é a manchete de todos os jornais do planeta durante 2 meses. Apesar de guerra Rússia-Ucrânia, de não sei o quê, etc. E tal. A circulação das águas de todos os oceanos do planeta já está irreversivelmente comprometida. Nós acabamos com uma época geológica, o Holoceno, não por causa disso, por tudo junto. Colegas, a transição energética é uma grande oportunidade para o Brasil, como nós vamos ouvir aqui. Mas, acima de tudo, ela se coloca, como o Papa Francisco I, desde a Laudato Si, colocou, como um desafio à humanidade, incluindo aspectos do humano inéditos que terão que ser transformados. Pensar em tempos muito mais longos do que o resultado do balanço do final de ano ou coisas desse tipo, e pensar como tribos, como diversos que somos, mas pela primeira vez na história como uma tribo de todas as tribos. Conseguiremos ou não, se é inédito, não dá para saber. Mas esse é o desafio obrigatoriamente interdisciplinar. A ciência e os impactos do clima, principalmente sobre os mais vulneráveis, é que vão presidir o cenário estratégico por trás da transição energética do futuro, e não os nossos parâmetros internos. Muito obrigado.